Olá, eu sou a Suzete e juntamente com a Patrícia, a Sayonara e o Patrick, elaboramos esse artigo que tem como título Bem-estar, emoções e realizações no trabalho docente. Introduzindo então um pouquinho sobre o nosso trabalho, a gente sabe que o trabalho em si ele ocupa ele tem um papel central na vida da gente, né? Influenciando motivação, realização e também adaptação social. E o bem-estar no trabalho, que é o foco do nosso estudo, ele envolve as emoções positivas, as emoções negativas e também a percepção de realização, ou seja, o quanto eu me sinto realizado com a atividade que eu desenvolvo no meu dia a dia. E os docentes do estricto sensu, eles enfrentam sobrecarga, burocracia e pressões acadêmicas. Então, o nosso trabalho ele é relevante porque o bem-estar ele está no trabalho, ele está em evidência os estudos nas últimas décadas, principalmente após a pandemia, né? O quanto isso influenciou o período pandêmico e pós-pandêmico, o bem-estar no trabalho, que a gente sabe que o índice de depressão, de burnout tem aumentado consideravelmente dia a dia. E também os impactos das transformações sociais, econômicas e tecnológicas têm modificado aí a forma de trabalho. Voltando à questão da Covid, a gente sabe que o trabalho remoto anterior já existia, mas não com tanta intensidade quanto agora, e muitas atividades que não eram remotas passaram a ser. Então, tudo isso, de certa forma, influencia positiva ou negativamente o bem-estar no trabalho. Buscamos trabalhar no foco educacional, né? Por quê? Porque os docentes da pós-graduação estricto sensu enfrentam altas demandas físicas, mentais e emocionais. Os autores Souza e Hans dizem isso, né? Já estudaram sobre isso. E o âmbito da nossa pesquisa, então, são professores vinculados às universidades da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a CAF de Santa Catarina. Escolhemos essa associação justamente porque ela é um sistema representativo no estado de Santa Catarina, cuja atuação é pautada na busca por soluções comuns nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração. Então, fomos pesquisar como que esses professores estão se sentindo no seu ambiente de trabalho. Com isso, o objetivo do nosso estudo foi identificar o bem-estar no trabalho, as emoções positivas, negativas e a realização no trabalho dos docentes dos cursos de pós-graduação estricto sensu. A revisão bibliográfica, então, nós buscamos os conceitos, né, sobre bem-estar no trabalho, dividido nasquelas dimensões dos aspectos positivos, negativos e realização no trabalho, as emoções positivas e negativas que estão vinculadas aí à saúde mental. Também estudamos um pouquinho sobre os desafios docentes, a sobrecarga, a falta de reconhecimento, estresse, que os autores trazem isso também. E consultamos também a psicologia positiva no que diz a realização com a RIF, que é uma das precursoras aí do bem-estar. A partir disso, então, nós desenvolvemos o nosso trabalho, que ela tem metodologicamente, é uma abordagem quali-quantitativa, né? Para a quantitativa, nós utilizamos o método survey, então aplicamos um questionário num determinado período de tempo, a 201 docentes vinculados ao sistema CAF. Utilizamos, então, um questionário que foi dividido em 4 sessões, sendo a primeira, nós apresentamos o que era o estudo, os objetivos e o termo de consentimento livre e esclarecido. O segundo, dados sociodemográficos dos participantes, né, sem que fossem identificados. A terceira sessão, então, nós tínhamos uma escala Likert, né, dividida em 30 itens, com base em Pascoal e Tamoio, para avaliar o bem-estar no trabalho em questão dos aspectos positivos, afetos negativos e realização no trabalho. E a última sessão, então, nós fizemos umas perguntas abertas em relação às emoções positivas, emoções negativas e experiências de realizações. Analisamos, então, a parte quantitativa com médias, assimetria e curtose e a parte qualitativa das perguntas abertas com análise de conteúdo. Então, os resultados aqui, essas são as dimensões, a parte quantitativa, são os afetos positivos, animado, entusiasmado, então todos eles, os afetos negativos, nervoso, tenso, irritado,
a realização no trabalho, como, por exemplo, nesse trabalho eu realizo o meu potencial, expresso o que há de melhor em mim, então, questões nesse sentido. Aplicamos esse questionário, mandamos via e-mail, né, aos professores vinculados aos programas de stricto sensu, e os resultados eles mostraram que, dentro dessas dimensões de bem-estar no trabalho, a realização é que teve a maior média, né, todas acima de 4,86, uma escala de 7 pontos, com destaque para supera desafios com a maior média. Então, o RIF já diz que a realização está vinculada ao uso das capacidades pessoais e propósito. Depois, sobressaíram-se os aspectos positivos, né? Com médias entre 4 e 34 para tranquilo, que é a menor média, e 5,05 com animado. Então, as emoções como entusiasmo e alegria favorecem o desempenho e a produtividade, diz a teoria, né? A menor média foi tranquilo. E os resultados dos afetos negativos, então, teve uma baixa incidência, que de médias entre 2,1 a 4,30, sendo a raiva que menor incidência, e a média maior, preocupado. Então, ela fecha um pouquinho aí, se a gente vê com a questão do tranquilo, que teve a menor média dos afetos positivos. E, então, a carga do trabalho e falta de reconhecimento, né, também Hans estuda, né, que são alguns dos afetos negativos. Então, essa foi a parte quantitativa, que nós mensuramos cada uma das dimensões com seus destaques, e posterior a isso, na parte quantitativa, então, nós fizemos uma pergunta aberta, que o professor relatasse algum acontecimento ou atividade profissional que trouxessem emoções positivas. Fizemos uma nuvem de palavras, e houve destaque aí para alunos, pesquisa, reconhecimento, e aqui a gente trouxe algumas das falas, né, dos professores, por exemplo, que traz uma emoção positiva, inspirar alunos e instigar a postura crítico-reflexiva e a transformação de práticas e cenários, reconhecimento dos alunos, participar da defesa dos discentes, vê-los atuando no mercado de trabalho, aprendendo e aplicando na prática, sucesso de alunos na docência, na vida profissional, nas atividades de pesquisa e pós-graduação, ser elogiada pelo aluno, ter projetos de pesquisas aceitos, ser reconhecido como referência na área. Então, estar em sala de aula com os alunos, a gente percebe essa conexão, essa ligação entre o professor e o aluno, né? O ensinar e o aprender, a técnica, aí essa parte do ensino-aprendizagem, o quão importante é, e quanto isso faz bem para o professor, que desperta essas emoções positivas. Quantas emoções também solicitamos que relatasse alguns acontecimentos que trouxessem algumas emoções negativas, né? Então, foram as palavras que mais se destacaram, foi falta, burocracia, colegas, alunos, trabalho. Então, trouxemos aqui algumas falas também, por exemplo, burocracia, política de trabalho constante e incessante falta de reconhecimento, a pressão por publicar, a gente sabe que professores de stricto sensu têm essa obrigatoriedade de publicar nacional, internacionalmente, participar de eventos, então, tudo isso gera um estresse, uma ansiedade, de certa forma, que gera aí umas emoções negativas, né? Não reconhecimento pelo trabalho, né? Pressão por produtividade, falta de comprometimento e seriedade de alguns alunos, excesso de atividades a serem realizadas em curto período de tempo, acontecimentos, políticas da instituição, reuniões com muitas cobranças, publicações, enfim, a gente percebe aí que isso desperta, de certa forma, emoções negativas. E em relação na última pergunta aberta, então, nós perguntamos se esse professor se sentia realizado com a sua atividade profissional, em ser docente, com a opção de sim ou não, e que no final ele justificasse a sua resposta. Então, a maioria respondeu sim, né? A gente percebe que o sim está bem evidente, e algumas das respostas, sim, porque sempre quis participar na formação das pessoas que farão diferença na vida de outras. Sim, meu trabalho me proporciona presenciar e participar do desenvolvimento de pessoas. Sim, amo o que faço. Em partes, a escassez de recursos financeiros, de tempo e excesso de aulas impedem a realização de projetos de inserção social, que é uma parte que valorizo bastante.
A maior parte do tempo, sim, em especial quando vejo esforço e dedicação dos resultados dos trabalhos dos alunos orientados. Então, também se percebe que aqui ainda tem também a questão do gosto, né, da realização está, de certa forma, vinculado diretamente com o aluno. Com isso, então, de uma forma geral, a gente vê uma predominância de afetos positivos, né, como animado, alegre, orgulhoso. Então, se eu gosto do que eu faço, eu tenho orgulho da minha profissão, né? Os afetos negativos, então, preocupado foi o mais citado. De certa forma, quando a gente tem todas essas obrigatoriedades, a gente fica sempre preocupado em cumpri-las, né? Elevados níveis de realização, destaque para supera os desafios. Então, a gente está sempre sendo desafiado, né? E quando a gente supera, de certa forma, isso nos dá essa sensação de realização. Os termos mais citados nas emoções positivas foram alunos, reconhecimento, pesquisa. Nas negativas, faltas, atividades e burocracia. E os docentes relatam um forte propósito ligado à formação de pessoas. Então, é isso, estar preparando as pessoas para a vida, para o mercado de trabalho, para as suas profissões. Então, é que faz o propósito da sua profissão e que, de certa forma, levam aí à realização, à satisfação desse profissional atuando aí como educador, como orientador, ou seja, orientando os alunos aí de forma a serem seres humanos melhores, né, tanto profissional quanto pessoal. Então, as considerações finais, o bem-estar docente marcado por prevalência de emoções positivas e alta realização, isso nos deixa muito felizes, que a gente vê que os professores, de certa forma, estão se sentindo bem no seu trabalho. Contudo, existem tensões, né, a sobrecarga, burocracia e falta de reconhecimento, e isso reforça a necessidade de políticas institucionais para a saúde mental e valorização, que cuidar um pouquinho também dos professores nesse sentido, para que sempre os aspectos positivos se sobressaiam cada vez mais, né? E que esse professor se sinta realizado. As contribuições, então, do nosso estudo teórico, ela integra essas dimensões emocionais, positivas, negativas e percepção de realização, avança na compreensão do bem-estar docente em programas estricto sensu, a contribuição empírica, evidência sobre o estado emocional e realização dos docentes do sistema CAF, né? Permite avaliar a saúde emocional na pós-graduação, e social, sensibilizar gestores e formuladores para ambientes acadêmicos mais saudáveis, reforça a importância da saúde mental, isso está ligado com o DS3, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Saúde e Bem-Estar, e apoia políticas institucionais mais eficazes e humanizadas, ou seja, a partir desses resultados pode-se sugerir aí essa formulação nas políticas da instituição. Sugestões para pesquisas futuras, então, estudos longitudinais, acompanhar essas emoções ao longo do tempo, acho que é essa evolução, né? Considerar impactos de mudanças institucionais e políticas educacionais, a gente sabe que existem sempre eleições, novos reitores, novas direções, então acompanhar isso também, e fazer estudos comparativos, né, docentes de diferentes áreas e regimes, graduação, estricto sensu, lacto sensu, se é presencial, se é remoto, se é online, né, EAD, identificar especificidades para estratégias institucionais mais eficazes. Então, essa é a nossa apresentação. Agradecemos essas são as referências, as principais referências utilizadas. Aqui estão os nossos contatos, né? Ficamos à disposição e agradecemos a atenção de todos.